de discussão e está difícil para a gente, como especialista, entender de tudo, o que dirá para o colaborador lá da ponta. Então... Olá, ouvinte. Meu nome é Rafael e eu sou o Head de BizDev aqui da CompuGraph. Você está ouvindo o primeiro episódio do nosso Cyber Talks. Este é um programa sobre cibersegurança e privacidade no Brasil, em que vamos contar com a presença de grandes profissionais do mercado para trazerem seus principais aprendizados e desafios. Nossa convidada de hoje vai conversar comigo sobre os principais ataques que as empresas estão sofrendo e como a conscientização dos colaboradores pode ajudar a evitar esse cenário. Andréia Tomé, antes de mais nada, é um prazer tê-la aqui com a gente na CompuGraph, né, nesse primeiro Cyber Talks. Andréia é empreendedora em GRC, me corrija se eu estiver errado, Andréia, há quase 25 anos trabalhando com Cybersecurity. Mas, Andréia, me conta você mais sobre o que você faz, por gentileza. Bom, Rafael, muito obrigada. Eu agradeço muito o convite para a participação desse desafio aqui, desse projeto tão interessante, né, que vocês estão promovendo. Eu sou profissional há 26 anos no mercado e sempre fui consultora, e vai ser um prazer. Eu acho que toda nova experiência tem sempre aquele apelo de emoção, como se fosse a primeira vez, né? Estou aqui para conversar contigo e abrir toda a minha opinião sobre os temas que você quiser tratar. Sem mais delongas, então, quero trazer aqui uma primeira pergunta para a gente abrir esse bate-papo, Andréia. Então, considerando o contexto que a gente está vivendo, né, que é esse contexto de Covid-19, que, por sinal, se saia logo, né, Covid? A gente tem percebido que precisamos nos adaptar a algumas situações, como no trabalho, por exemplo. Então, o que a gente tem percebido é que boa parte das empresas, ou 100% delas, aderiram meio que forçadamente ao trabalho remoto. Né? Não é mais uma opção, na verdade, deixou de ser uma opção. E diversas empresas tiveram que se adaptar de uma hora para outra, né? Isso fez com que algumas se esquecessem de regras básicas, André, de segurança, o que pode torná-las vulneráveis a diversos ataques. Me conta, quais são os ataques mais comuns que podem ameaçar o ambiente de uma empresa nesse momento para você, André? É bem interessante sua questão, Rafael, porque, assim, as empresas, de alguma forma, pensavam em controles de segurança para suas casas, não necessariamente para as casas dos seus colaboradores, né? Mesmo em um primeiro momento, aquelas que não adotam muito o home office, você já tem colaboradores com computadores portáteis, trabalhando em casa, e isso a gente já não estava lá muito coberto no mercado. Com o advento, as empresas permitindo o trabalho remoto, né, o home office, também eu acho que existia um gap de definições, principalmente com relação a poder transportar os controles de segurança que a gente tem hoje no ambiente interno para toda a atuação dos colaboradores fora do ambiente de trabalho. Isso é um controle, inclusive, que a ISO 27002 define super bem, né? Que é segurança no trabalho remoto. Então, a gente já estava nesse cenário meio de indefinição e de um foco total para o site físico das empresas. Com o advento aí do Covid e essa quarentena toda, nós tivemos diversas empresas que forçadamente tiveram que tratar isso de uma forma mais profissional e estão conseguindo êxito, assim como outras que se atrapalharam bastante e estão sofrendo aí com ataques, com seus dados criptografados e diversas outras ameaças. Então, é uma preocupação bem interessante essa que você está colocando, até porque as ameaças hoje, já para o mundo corporativo, e são intensas, elas estão muito mais, elas estão em um número maior acontecendo neste período de quarentena. Não que sejam ataques novos, não que sejam ameaças novas, mas elas estão bem atuantes. E aí a gente está falando de phishing, né? Receber um e-mail falso, um URL para chegar até uma página falsa para obtenção de informação indevida ou até liberar acesso indevido para alguém. Hoje nós temos outra ameaça que seria os ransomwares, os códigos aí poderosos para ataques em geral e que chegam principalmente através de e-mail ou através de outros canais, né? Hoje a gente tem muito
os aplicativos de mensagens instantâneas, onde eu também clico, acesso informações, acesso documentos. Eu acho que, além do phishing e do ransomware, a gente viu assim, uma intensificação enorme das fake news, não só para propósitos políticos, mas principalmente dentro do mundo corporativo. Os ataques passaram a ser direcionados para algumas empresas com uma intensidade assim enorme, e o vazamento de informações, a gente pré ali a LGPD entrar em vigor, né, com a lei já de privacidade vigorando em diversos países, mas é o que eu vejo de maior intensificação, né? E uma das coisas que eu acho interessante é a gente se perguntar o propósito de cada ação dessa, o porquê que eu construí um phishing, o porquê que eu estou veiculando um ransomware, por que eu construí uma determinada fake news, ou por que eu direciono um ataque. A gente começa a ir para a teoria de inteligência e contra-inteligência. É interessante que, assim, eu posso estar me utilizando dessas ameaças para conseguir vantagem competitiva, para disseminar uma informação fake sobre um concorrente, né? Para mexer até, talvez, em termos de governança corporativa no valuation daquela empresa. Enfim, tem um cenário aí bem rico e bem interessante para a gente discutir. Fantástico. Você trouxe pontos bem interessantes, assim, e, enfim, venho conversando com algumas pessoas também da comunidade de cybersecurity, né? E é bem legal que há muita similaridade com o que você trouxe. Os ataques estão sendo melhorados, né? Não são novos ataques, pelo contrário, mas existe uma variável interveniente aí nesse meio do caminho, né, André, que talvez a gente não consiga controlar com tanta eficácia, que é o fator humano, né? O fator humano é uma das principais portas de entrada para ataques. E você trouxe vários exemplos super legais, né? Enfim, ele não considera, né, se é empresa, se é pessoa física, se é instituição governamental. E aí eu quero começar a trazer um dado da Kaspersky, né? E em 2019, eles apontaram que 33% dos incidentes de cibersegurança ocorreram por consequência de uma falha humana. E aí eu quero trazer essa perspectiva para o nosso bate-papo. Para você, qual a importância, Andréia, de educar os colaboradores? É interessante pensar nisso, né, Rafael? Não é um cenário novo. A gente está discutindo que o ser humano é o elo mais fraco da corrente há décadas. E aí, como a gente sabe disso, os ataques passam a ser direcionados para as pontas e não necessariamente para os núcleos que cuidam de segurança da informação nas empresas, porque fica mais fácil de entrar pelas pontas. Mas será que a gente, hoje em mundo corporativo, né, com toda a pesquisa, toda a inteligência que tem, empresas enormes que têm lá o seu SOC, né, o seu Security Operations Center, a equipe de pesquisa e projeção de ameaças, de vulnerabilidades, será que a gente está traduzindo para o usuário final, né, esse rol todo de ameaças que já estão vigentes ou estão por vir? Eu vejo muito como consultora que às vezes a gente mantém essa inteligência lá dentro do núcleo de pesquisa e não necessariamente está levando para as pontas, que são as maiores vítimas de ataque. Essa de difundir, né? Exatamente. E outra questão que eu acho importante a gente discutir é o linguajar. Quando a gente está levando num linguajar compreensível? Será? Será que essas pessoas estão entendendo que aquilo não é algo de ficção, né, que se vê em filme, que só passa na ficção e que pode realmente ameaçar a companhia? A contundência também, né, Andréia? Com qual frequência isso acontece? Eu acho que hoje as empresas têm muita informação, estão se preparando cada dia mais, tem aparato ferramental, tem norma ISO, framework, requisito regulatório que ajuda a sua maturidade a evoluir a cada ciclo, mas talvez a gente não esteja nessa mesma velocidade de evolução de maturidade, conseguindo fazer com que o colaborador esteja conosco, com informação, com malícia, com visibilidade 360 de tudo que pode acontecer e está acontecendo no mundo em termos de ameaças e ataques. E, André, você acha que isso tem que ser top-down, pensando em corporação, né, de dentro para fora? Muito mais um aspecto de muitos gerentes não sabem por onde deve começar a conscientização dos colaboradores. Ficam confusos sobre o melhor formato, né? Seja através de vídeo, folder, e-mail, jogos para poder engajar, né, os colaboradores, utilizando uma estrutura de gamificação. Tem um outro dado também,
que, enfim, eu queria trazer para o nosso bate-papo, que eu achei super relevante, quando eu comecei a estudar sobre esse epicentro, né, sobre conscientização de fato, que a HP fez uma campanha de conscientização em formato de websérie, que fez muito sucesso, por sinal. Esse foi um formato muito bem recebido pelo público. Mas por onde a empresa deve começar? Quais são as primeiras ações que você indica que a empresa tome para uma conscientização eficiente do funcionário? Qual que é o pontapé inicial, assim, André, para quem não sabe por onde começar, para quem começou a tentar fazer alguma coisa? O formato websérie, ele hoje é um Netflix corporativo para segurança, né? É algo que muita gente sonha em poder ter um hall uma campanha que conte com o material audiovisual, e eu acho que foi uma iniciativa, assim, super importante da HP e desbravadora aí de terreno no segmento, porque um acaba seguindo o exemplo do outro, eu acho isso excelente. Mas quando eu penso em conscientização no mundo corporativo, eu acho que a primeira coisa, eu não acredito muito em empacotamento, aquele negócio de que eu compro um pacote, um produto, algo específico e vou vender para as empresas. Posso até fazer isso no que for padrão de um produto, mas a cultura ela é determinante para aquilo que eu posso levar para o mundo corporativo. Eu vejo muita gente vendendo pacotes de conscientização prontos e não estudando a cultura da empresa. Vou tentar clarificar isso. Por exemplo, em algumas companhias, quando eu chego e sugiro, que ferramentas nós vamos utilizar? Vamos para uma websérie, vamos partir para gamificação. A companhia muitas vezes olha para mim e diz, Andréia, não me venha com aspectos lúdicos. Aqui funciona super bem quando a gente vai para a questão mesmo de compliance e regulamentação. Ou eu tenho culturas corporativas que me dizem exatamente o contrário. Se não tiver algo que envolva o usuário final e for leve, né? E aí entram, eu já vi gibis, eu já vi diversos brindes diferentes no decorrer da minha carreira, empresas que montam ali um personagem para representar o processo de segurança interno, utilização de peças de teatro, né? Assim como tem gente que aposta exclusivamente na tradicional palestra. Tem de tudo, a gente pode usar N ferramentas, mas eu acho que a gente tem que começar respeitando a cultura. O que diz a cultura? Ela é tradicional ou ela é inovadora? Ou é um mix de ambas? Para que isso seja um input para eu selecionar a melhor tônica, principalmente influenciar o linguajar, né, o discurso da temática toda, e aí eu chego a poder, então, ver quais são as melhores ferramentas. Só depois de estudar isso é que eu diria se eu vou para uma websérie, trabalhar com gamificação, com gibis, ou de repente algo tradicional, ou vai ser feito um ciclo de palestras, um curso ou um treinamento. E uma das coisas que eu acho essencial nessa questão é a recorrência, Rafael. Eu vejo muita gente fazendo palestras, ciclo de palestras, ou brinde, personagem, gamificação, uma vez na vida, e dentro de um ciclo de 3, 5 anos, nada mais foi feito com relação a educar o colaborador ou o usuário final. E aí fica difícil ter efetividade, porque a gente está num mercado onde os atacantes eles têm tempo para estudar, eles estão ali buscando as vulnerabilidades, acabam acontecendo, porque a gente tem que ter velocidade para lançar produtos e uma série de elementos. Então, a vulnerabilidade está ali, eu tenho gente estudando e definindo formas de explorar essas vulnerabilidades. Em contrapartida, a gente está numa velocidade corporativa um tanto menor, por mais que tenha informação e esteja buscando essas informações em termos de inteligência, porque eu conheço projetos profissionais maravilhosos no nosso segmento. Fantástico, André. Você trouxe 2 pontos também legais que eu quero abordar aqui. Eu, naturalmente, trabalho com tecnologia há mais ou menos 8 anos, sendo 7 deles, na verdade, com desenvolvimento de negócio, 8 anos, sendo 7 deles em empresas de tecnologia. E eu estou um pouco menos de 1 ano trabalhando com segurança, né, e me adentrando nesse universo de cybersecurity. E o que eu tenho percebido e me colocado também nessa posição é que a linguagem ela é muito complexa ainda. Eu acho que está muito atrelado também à cultura. E a minha percepção, as empresas que se obrigaram a colocar o colaborador em casa, tiveram que pensar também em boas práticas de compartilhar, né, boas práticas de gestão de informações restritas ou de possíveis riscos em relação, né, a algumas informações bem estratégicas da companhia. O que me leva à próxima pergunta. Existe um mito, na verdade, que só colaboradores com mais experiência em tecnologia conseguem identificar falhas na segurança. Você acha que isso é verdade?
Você acha que quando pinga um e-mail ali, que é uma tentativa de phishing, a gente já fala, gente, será que isso é verdade mesmo? Esse trem aqui? Não sei. Mas, enfim, como que você enxerga isso? Você acha que é uma coisa exclusiva da área de tecnologia, essa sensibilidade? Né? Você acha que, em função disso, a linguagem tem um papel importante na desconstrução ou na construção dessa informação? Interessante, estou gostando da ideia. Se você está um ano na área, você deve saber o quão ela é apaixonante, né? Então, Bastante. é bastante, né? É um mix de medo, incerteza, dúvida o tempo inteiro, né? Será que isso é Tem aquele seguro? Nossa, desafio, vou usar um duplo fator agora de identificação? aquele glamour de ataque e defesa, é bem interessante. Eu tenho ouvido Exato. nessa jornada da OMSE, né, que é a ONG Latam Women in Cybersecurity, que eu lidero no Brasil, a gente tem ouvido por que as pessoas querem migrar para a nossa área, então muito nessa linha de a glamorização, o desafio, né, a tendência à defesa ou a ataque, ou a simular ataques, isso é brilhante. Mas com relação ao nível, vamos fragmentar sua pergunta em duas, né? O nível e o linguajar. Eu acho que a análise crítica independe de nível de experiência, de tempo de casa. Hoje, as pessoas no mercado, em qualquer geração, elas são muito digitalizadas, muito diferente do que há 1 ou 2 décadas atrás. Então, quanto mais digital a gente é, mais rápido aprende, mais rápido está exposto às ameaças e também recebe informação, às vezes, como pessoa física, sobre o que é que está acontecendo no âmbito ali como pessoa física e usuária final de tecnologia. Então, eu acredito que a análise crítica ela está muito mais vinculada ao quanto a racionalização de cada pessoa, a cultura de cada pessoa individual, do que ao nível profissional. Nós vemos, inclusive, alguns profissionais com muito tempo de casa e em alto nível, tanto é que hoje muitos dos ataques são direcionados a pessoas de alto nível hierárquico em uma companhia. E às vezes essa pessoa acaba caindo porque o ataque também é muito sofisticado. Existem páginas de phishing hoje, mensagens que você procura qualquer inconsistência e não encontra assim tão facilmente. Então, a experiência me traz um bom argumento de defesa? Sim, né? Eu tive mais tempo exposta e sei muito mais o que pode vir. Só que hoje as novas gerações são extremamente digitalizadas e estão com acesso a essas informações tanto quanto as gerações anteriores. Legal, André. E você acha que o melhor caminho para poder minimizar, né, esses ataques, né, ou possivelmente se tornar um agente vulnerável desse ataque, seria bloqueando acessos a sites específicos, né, como redes sociais, enfim? Você acha que a melhor saída, a opção mais viável é a realização de campanhas mesmo, que conscientizem sobre o seu uso, não impedindo que os funcionários acessem? Eu venho de uma escola que determina o seguinte: o conceito de o que eu vou liberar para o negócio, quem define é o negócio. Então, eu já vi o caso de uma empresa de mídia que tinha uma revista para o público, era uma revista que tinha fotos de mulheres nuas, e que internamente, sem pensar no negócio, eu tinha o bloqueio a sites de pornografia. Então, o próprio business ali saía prejudicado. Eu não estava, foi um caso bem único na minha vida, mas o próprio business ele não estava sendo respeitado, porque aquela era parte do negócio da companhia. Então, o negócio diz qual é a tônica, onde ele quer chegar, que processos eu preciso ter para isso e que informações e acessos a gente precisa ter. A segurança tem que estar envolvida nessa história, para dizer o que eu posso fechar sem limitar o negócio. Porque essa questão de que segurança é limitante também nos barra de ser envolvidos em muitos aspectos. E aí também a gente começa num ciclo vicioso de o usuário não tem a informação, a segurança não é envolvida, as vulnerabilidades existem, o atacante pode se aproveitar disso. Então, eu acho que tem que ter barreira, sim, tem que ter o bloqueio daquilo que não é efetivamente vital para o negócio. Aquilo que for vital para o negócio e ainda assim me trouxer ameaças, eu tenho que ter o tuning das ferramentas para poder monitorar, porque são portas de possíveis vulnerabilidades e aí eu tenho que monitorar e ter atividades de resposta
a incidentes muito ágeis e fortes aí para evitar qualquer tipo de impacto mais intenso na companhia. Não é aquele negócio, né, de endereçar via intranet ou, enfim, qualquer plataforma de comunicação interna uma única vez essa mesma informação e acreditar que tipo, vai ter um engajamento ali no curto prazo. É fazer aquele step by step, né? Step points. A periodicidade é tudo, o ciclo, o envolver a pessoa, ela se interessar pelo tema, ela entender que essas medidas de proteção que a empresa está trazendo a informação até ela também protegem a sua vida, a sua família, né, os seus filhos, os seus entes próximos. Enquanto a gente não chegar às variáveis para determinar essa fórmula e chegar num resultado positivo, a cadeia ali, a ponta vai ser sempre uma porta de entrada com sucesso para os atacantes. E você acha que o termômetro em termos de formação é trabalhar com medo, incerteza, dúvida, para aumentar esse grau de conscientização, André? Ou isso aí é forçar a barra demais? É o que eu te falei, o determinante é a cultura. Em algumas companhias, realmente tem que ser assim. Em outras companhias, eu tenho que partir para o engajamento. Em outros tipos de indústria e de companhia, de repente, algo mais lúdico funciona. Mas eu já cheguei em projetos onde o meu cliente pediu abordagem policialesca. É o que funciona aqui, vamos lá que vai ter sucesso. É a encomenda da cultura. A cultura ela tem que ser determinante para que a gente veja como vai chegar até as pessoas. E muitas vezes, né, o fator proibitivo ele dói, mas ele também ensina. Então, eu não descarto nenhuma das abordagens e sempre sigo, começo esse tipo de projeto sempre com uma análise muito minuciosa da cultura, de como as pessoas reagiram, talvez até outros tipos de campanha, para definir as variáveis ali de uma forma com um tuning até, tropicalizando para o que a empresa precisa. É a clássica regrinha dos cavaleiros zodíacos, né? Um cavaleiro não toma o mesmo golpe 2 vezes. Pelo menos na prática a gente espera que seja assim, né? Verdade. É legal esse seu comentário, porque a gente pode também trabalhar a questão dos exemplos. E nós vemos que num processo de conscientização, todo mundo só dá exemplos ruins, em geral. Porque o phishing, porque o atacante, porque o hacker faz isso. Mas nunca se apresentou, por exemplo, pessoas que tiveram senso crítico, reportaram para a TI e ela não passou por um determinado ataque porque ela foi atenta, por exemplo. Então, a abordagem positiva, ela pode levar esses exemplos até as pessoas para que elas sigam e passem a acreditar que aquilo funcionaria com elas também. Fantástico, André. Vamos falar um pouco do que está mais no mainstream, vamos dizer assim, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, né, André? A implementação tinha sido adiada, mas parece que voltou ao prazo inicial e será implementada esse ano ainda, pelo menos é o que tudo indica, né? Inclusive, a data de previsão era próxima, marcada para agosto. Então, com a chegada de leis como GDPR e LGPD, né, você acredita que as empresas vão dar mais importância sobre essas práticas de conscientização? Eu acho que lei, requisito regulatório, regulamentações do mercado, ela sempre vem para bem. Por mais que no primeiro momento, né, você tem o ciclo de aceitação, né? Eu odeio, depois eu tolero, depois eu vejo que não era tão ruim assim, me beneficia, até que eu me conscientize e passe a contribuir com aquela demanda. Em geral, como eu sempre trabalhei com governança, risco e compliance, ajudei muitos dos meus clientes a se adequarem a leis como essas, a regulamentos até internacionais. Eu vejo que, numa linha do tempo, isso traz muitos benefícios para a maturidade dos processos e para o engajamento das pessoas em geral. Porque, normalmente, quando é lei, a gente tem que respeitar, né? Então, vai haver organicamente uma conscientização das pessoas de que certas regras precisam ser seguidas com relação à privacidade. Mas eu acho que as companhias, até você imagina, está difícil para a gente, como especialistas, entender todos os aspectos, trabalhar questões. Né? Eu participo de muitos fóruns de discussão e está difícil para a gente, como especialista, entender de tudo, o que dirá para o colaborador lá da ponta. Então, as campanhas elas vão ser grandes aliadas aí desse processo, né, de manter as pessoas informadas
e de poder trazer as pessoas até a mesma página da companhia em si. A gente já viu isso acontecer lá com a Lei Sarbanes-Oxley, né, onde havia a responsabilização do auto-administrador, porque se tivesse alguma fraude financeira e que se comprovasse que o ambiente de controles internos não funcionou, ele ia ter que pagar multa, pagar por isso, e até os seus bens pessoais poderiam ser envolvidos no processo. Agora, com Lei Geral de Proteção de Dados, a gente está vindo com o mesmo cenário. Uma grande multa envolvida, um encarregado com um nome desafiador para ser escolhido, né? A gente brinca, quem tem medo de ser encarregado, né? Como se ele fosse o lobo mau. Porque a multa é tão grande. Não é uma tarefa fácil, confesso. Exatamente, para a pessoa falar, me dá aqui esse desafio que eu vou ser o encarregado, eu vou ser o DPO. Eu acho que a responsabilização da companhia com multa e o tamanho da responsabilidade do DPO vai acabar acontecendo o que nós já vimos com outras leis, onde se definiu um processo de responsabilização também de quem atua com os controles de segurança da informação. Pela lei Sarbanes-Oxley, eu vi algumas empresas desdobrarem termos de responsabilidade para manter os seus controles internos. Então, se eu sou líder do meu processo, eu tive que assinar ali para ser corresponsável, junto com o administrador principal que responde pela empresa, de que eu ia cuidar dos meus controles internos. Eu acho que, à medida em que eu conheço a evolução de mercado, que em Lei Geral de Proteção de Dados a gente vai chegar nessa questão de responsabilização em cascata também. Andréia, eu falei que teria polêmica no nosso making-off, né? Você lembra? Opa, adoro! É o momento dessa polêmica. Eu quero usar o recém-contexto volta do aplicativo Face App para entender esses limites em relação à privacidade, especialmente no atual contexto da LGPD. E voltou, né? Tá todo mundo agora querendo ficar velho, fica novo, fica velho, mas assim, a gente sabe que nada é de graça, né? Tudo tem um preço. Como que você vê e entende, tipo, essa retomada do aplicativo, né? Como que você entende esses limites em relação à privacidade, principalmente falando, né, no contexto da LGPD? Eu acho que, assim, se eu fosse dona do aplicativo, eu ia estar preocupada, né? Porque o mundo inteiro falou que ele era usado para mapear os nossos pontos faciais e mandar para a inteligência russa, não sei das quantas. Exato. Eu ia estar como dona do business bem preocupada. Em contrapartida, a gente também está vendo na mídia a movimentação de diversos fabricantes gigantes, não vamos entrar no mérito de um ou outro, de reconhecimento facial, recuando e deixando de fornecer sua tecnologia para alguns governos que estão usando isso, certo? Com até determinadas ações de invasão de privacidade, né? Na verdade, alguns fabricantes estão dizendo, se você vai usar minha tecnologia para isso, eu estou fora. E se eu descobrir que você vai usar para esse tipo de coisa, né? Para mapear os pontos, para monitorar as pessoas através de um app, de um game, sem ela saber que isso está acontecendo, eu vou procurar os meus direitos. Eu achei isso bem interessante. É um trade-off, assim, que não, na prática, assim, não tem muita, não é muito seguro, né? Eu vejo assim, beleza, eu espero que você não faça, mas eu não vou fazer nada para você não fazer. É mais ou menos isso? Exatamente. Eu achei bem interessante o peso da história, né? Da importância de você preservar os seus dados biométricos, o fabricante dizendo, eu não quero mais fornecer para que você use para isso. Estamos falando de fornecimento para governos, para pesquisas. Eu achei bem forte, assim, até me preocupou. Eu falei, meu Deus, o que está indo para a mídia muitas vezes não é a metade do que está acontecendo, né? O que vaza para a mídia às vezes é um pedaço. E eu fiquei bem preocupada nesse sentido, mas o aplicativo está aí, ele é para entretenimento, e nós usamos N outros aplicativos para entretenimento. Os aplicativos vieram com todas essas nuances de possíveis ameaças, muitos deles com funcionalidades de possíveis ameaças. Mas vamos fazer uma parte aqui para a questão de segurança. Nós dizemos que para nos autenticarmos no ambiente corporativo, é muito forte se eu correlacionar 3 fatores. Algo que eu sei, uma senha. Algo que eu tenho, um token físico, e algo que eu sou, uma biometria. E isso a gente esconde as 7 chaves, né? E diz para o colaborador que ele não pode passar adiante, que ele não pode passar para o próximo, não pode compartilhar. E aí eu tenho um aplicativo que faz com que toda a minha biometria fique na mão, as minhas características biométricas fiquem nas mãos de alguém que eu não conheço.
Então, realmente é preocupante. Eu acho bastante preocupante em termos de privacidade e muita gente deve estar usando só olhando para ele sem malícia e como um app que vai me prover entretenimento. Com certeza, com certeza. Assim como muitos outros também que vieram antes dele. Eu acho que ele ganhou muita força também pela capilaridade, né, que teve no país. Mas fantástico, fantástico. Ainda deu uma aula, na verdade. Né? E, inclusive, eu acho que esse é um assunto que merecia até um outro podcast para falar só sobre isso, né? Sim. É muito pano para manga, certamente. Bom, a gente está chegando aqui ao fim, infelizmente. Foi fantástico ter a oportunidade de escutar. Enfim, já quero estender aqui a vontade de fazer alguma coisa com você de novo. Gostaria de agradecer a sua participação. E aí agora eu abro esse espaço aqui para você, André. Todo seu, assim. Quer deixar algum recado, fazer um jabá, indicar um livro, série, inclusive. Já estou com a minha caneta e papel na mão para anotar. Excelente. Primeiro eu queria agradecer o espaço, agradecer o bate-papo que foi muito agradável e colocar aqui, só para finalizar, que é muito importante que as áreas que estão projetando uma campanha de conscientização se relacionem muito fortemente com profissionais de comunicação, que aproveitem muito a especialidade do seu pessoal de marketing, pessoas especialistas em comunicação, jornalistas, porque isso faz com que a gente gere campanhas melhores, né? E campanhas não só com linguajar técnico inacessível, mas cheguem até as pessoas e as envolvam naquilo que é necessário. Com relação, para fechar, né, eu sou consultora há 26 anos, sou empresária, trabalho com projetos de governança, risco e compliance, com ênfase em segurança da informação, gestão de riscos, controles internos e auditoria, e tenho o meu lado B, que é algo que me traz muita satisfação, que é ser líder no Brasil da WOMC, Latam Women in Cybersecurity, uma ONG que foi montada para aumentar o quórum de mulheres em cybersecurity e reduzir o gap de conhecimento. Nós estamos no Brasil desde outubro, a ONG já está em 17 países, foi fundada em janeiro de 2019, e hoje nós já temos mais de 300 voluntários no Brasil e cerca de 450 na América Latina. Então, deixo o recado aqui para quem quiser fazer parte da WOMC, eu vou deixar depois com a equipe da Compograph os links, que assim que a gente divulgar esse podcast, nós podemos passar os links de cadastro. Fantástico, André. Inclusive, parabéns por tudo que você construiu e está construindo, viu? De verdade. E obrigado de novo. Esse foi o nosso primeiro episódio do Cyber Talks. Quero aproveitar para lembrar que vamos disponibilizar todos os links e materiais falados nesse episódio aqui no link da descrição. E esse mês nós preparamos um game para que você possa avaliar como está o seu nível de conscientização e também da sua equipe. Está preparado para o Protection Game? Vou deixar o link também disponível aqui. Obrigado novamente e até o próximo Cyber Talks. Abraço, pessoal!